Nós vamos iniciar a pintura no nosso bebê. Vamos começar pintando o bebê, que é a figura principal. Nós vamos dar um nomezinho para esse bebê, vamos batizar. Esse bebê vai chamar Nuno. Sabe por quê? Nuno quer dizer peixe. Então esse bebê adora água, né? Ele está numa boia, nós vamos fazer uma aguinha aqui para ele, então ele vai ser o nosso peixinho, é o Nuno. Então nós vamos usar aqui a tinta salmão bebê. O rosto de bebê sempre eu uso salmão bebê. E uso um pouquinho de diluente para ficar ainda mais suave. Observe que eu passo a tinta e tem uma grande vantagem quando eu uso diluente. Eu posso passar em cima, que o risco vai continuar lá. Então vamos relembrar. O nosso risco pode ser passado como? Pode ser passado com carbono, desde que seja um carbono mais suave, aquele de impressora é o melhor que tem. Ou se você usar no seu risco uma canetinha bem preta, você coloca por baixo da fralda, que dá para enxergar direitinho, tá? Dá para você copiar, aponta bem o lápis para ficar um risco suave, porque se eu tiver um risco mal feito, não tem como pintar um bebê com a suavidade que ele merece, né? Então nós vamos fazer um risco bem feito, pontinha de lápis bem afinadinha. Já passei a tinta, agora eu vou com um pouquinho de pêssego para colorir um pouquinho esse bebê. Ó, o pescocinho tá lá embaixo. Eu observo, quando eu começo a fazer a profundidade, o bebê já vai ficando com um jeitinho mais, né? De pessoa mesmo, não é aquela coisa chapada. Olha o arredondamento aqui do rosto, ó. Orelhinha, a saída aqui do cabelo, ó. Depois, não tem importância passar em cima do cabelo, tá? A tinta do cabelo é mais escura. A gente sabe que a testa passa por debaixo. Não vou deixar aquela marca muito certa, porque senão depois fica difícil de tirar. Estou usando pêssego por enquanto. Olha o arredondado, ó, tá saindo debaixo da alça da blusa. A dobrinha do braço dele, a outra dobrinha aqui bonitinha, ó, a outra aqui, ó. Eu vou trabalhando com o pincel no corpo do meu bebê. Ó. Um toquezinho aqui entre os dedinhos. A pintura, quando é muito miúda, você também não tem que ficar com muita precisão, não, tá? Ó, esqueci da mãozinha aqui, ó, tá vendo? Vamos voltar lá na mãozinha. Quase que o nosso bebê fica com a mão sem pintar. Vamos lá nele, preencher. Pouquinha tinta, ponta de pincel. Eu não tenho necessidade nenhuma de usar virola. Isso aqui é a virola do pincel. A tinta deve ser sempre, para qualquer coisa que eu for pintar, eu vou usar a cerda. A cerda é que foi feita para receber tinta, não a virola. E senão eu começo a trabalhar com excesso, e o excesso é muito difícil de tirar. O menos é mais, né? Em se tratando de artesanato, o menos é mais. Por quê? Porque eu tendo pouco, eu posso acrescentar. Agora, se eu tiver muito, é muito difícil de tirar. A tinta não sai do tecido, né? Uma tinta escura, então, ela compromete e fica muito difícil clarear. Escurecer é fácil, mas clarear não. Então vamos aqui, ó. Olha uma dobrinha aqui bonitinha, ó, do pezinho dele gorducho, ó. A outra dobrinha aqui. Debaixo do pezinho, aquele pezinho bem gorducho de neném. Agora, ele já estaria bom, mas eu vou dar um pouquinho mais de tom nele com o caramelo. Eu pego um restinho de tinta, pouquinho na pontinha, vou dar mais uma
sombreadinha aqui, ó. Isso é para realçar um pouco mais, né, o bebê. Quando eu percebo que a tinta foi muito, o que eu faço? Eu tiro o excesso no papel toalha ou no paninho que eu estou limpando o pincel, tá? Isso acontece. Pescocinho bem mais escuro, por quê? Porque o rostinho tá em cima, não é? E vou fazendo a maquiagem do meu bebê. A mesma coisa que você estivesse passando um blush, né, ó. Ah, em volta do olho faz falta a gente colocar um pouquinho para fazer a pálpebra dele lá atrás um pouquinho mais escura, atrás do narizinho. A gente vai com muita calma, sem esfregar demais. A boquinha dele que é só esboçada. Ó, sempre a gente tem uma olheira, né? O bebê também tem, ó. E agora aqui atrás. Se você quiser um bebê mais moreninho, use mais marrom no lugar do caramelo. Também fica bonitinho. Vai que o seu Nuno aí é mais moreninho, né? Então pode colocar uma corzinha a mais nele. Esse aqui tá tomando sol também, né? Deve ser mais moreninho. Ele tá na praia, que ele tá numa boia, na piscina, na água aqui. E já tá preparado para depois vir com aquele brilho que a gente faz, que faz o bebê ficar mais engraçadinho, mais bonitinho. Eu acho que já tá bom a quantidade, a cor dele já está me agradando. Eu gosto muito de fazer essa bochecha assim também, eu acho que ela realça. Aí ele já está preparadinho para nós fazermos o contorno. O contorno eu vou pegar marrom. Quem gosta dele mais clarinho pode usar o caramelo, né? Não tem problema não. De repente eu posso até misturar um pouquinho de caramelo com marrom. Vão arriscar aí, sempre fazer uma misturinha. O que faz a gente aprender mais são as misturinhas. Aí deu um marrom mais engraçadinho, mais claro. Às vezes vai combinar mais com o meu bebê. Limpo o pincel sempre para trás, esse pincel zero. Qualquer pincel de filetar, ele deve ser usado bem juntinho à cerda, tá? Então eu vou começar dando uns toques. Não precisa fazer um contorno muito perfeito, não. Para o bebê ficar bem suave, tá? Ó. É um esboço mesmo de tinta. O queixinho do bebê aqui. Ah, o narizinho, ó. O narizinho a gente faz só um toque, porque o nariz, para fazer de frente assim, ele é muito miúdo, né? Então, ó, a boquinha também, essa aqui é só esboçada. Ninguém vai ter dificuldade, não. Sobrancelha. Sobrancelha sempre de dentro para fora. Vou fechar aqui. A mãozinha dele, um toquezinho no dedo. Esse dedinho maior. Posso colocar um detalhezinho aqui só para mostrar a dobrinha. Essa perninha que tá aqui atrás. Esse bebezinho é bem pequenininho, por isso que é bom a gente colocar pouco contorno.
Tem uma dobrinha aqui bonitinha, ó. Contornar a perninha. Toque dos dedinhos. Prontinho o nosso bebê para receber o olho e vamos deixar o brilho para a hora que tiver bem sequinha a pele dele. Nós vamos fazer esse bebê com o cabelo castanho, então vou começar com ocre ouro. Mesmo assim, vamos usar diluente para a tinta ficar mais suave. É interessante quando eu estiver fazendo cabelo que eu sempre faça as pinceladas já na direção do cabelo. Parece que não faz diferença, mas o visual é diferente quando eu faço isso. Olha, eu já estou fazendo já o cabelo já na direção. Cabelo de bebê sempre é jogado assim para frente, né? Passo um pouquinho em cima da testa. Eu já deixo a base preparadinha aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho de cabelo aqui atrás também. Eu vou deixar essa base bem preparadinha. Depois com o marrom, que eu já até deixei diluidinho aqui, um pouquinho de diluente, eu já vou fazer também a direção dos fios, ó. Com o cantinho do pincel, se quiser pode pegar um pincel menor, pincel bem lixadinho, já vou fazer o cabelinho dele, ó. Não preciso fazer os fios agora, depois eu venho com os fios. Agora eu estou fazendo mesmo as mechas, né? A direção do cabelinho dele. Uso bastante diluente para esse marrom ficar suave. Aqui atrás, ó, eu vou sair com o cabelinho bem escuro, por quê? Atrás da orelha sempre o cabelinho tá mais juntinho. Vamos lembrar de fazer isso também. Aqui, ó, sai bem juntinho o cabelo. Já deixo preparadinho para receber os fios finais depois. Para fazer os fios, eu vou usar o rústico. Pego a tinta na ponta e olho para ver se ela está numa consistência boa. Tá, ó. Se estiver fluindo bem é porque está na consistência boa. Se não tiver, é só voltar, acrescentar um pouquinho mais de aquarela silk ou água mesmo. Na parte de cima do cabelo, sempre ele está mais junto. Então eu observo, ó. Bastante fio aqui, ó. Sempre saindo lá de cima, ó. Deixa um pouquinho arrepiadinho o cabelo, ó. Bebê nunca tem cabelo muito certinho, né? São levadinhos, ó. Sai um pouquinho do desenho. Deixa o cabelo mais arrepiadinho pra ficar natural. O segredo é pegar o pincel e levantar ele um pouquinho. Sair um pouquinho fora aqui. E aqui a junção atrás da orelha. Tentar tirar uns fios aqui bem
bem juntinhos. E o resto pode deixar soltinho assim. Cabelo bem revolto, passa em cima da orelha. Depois de sequinho, a gente ainda dá um retoquezinho final nesse cabelo, tá? Vamos deixar bem preparadinho. E nós vamos passar a fazer o olhinho. O olhinho, o cabelo, depois nós damos o brilho. Nós vamos colocar o branquinho no cantinho aqui do olho, ó. Esse olhinho é bem miudinho, então vamos colocar a tinta, meu branquinho tá bem diluído, porque senão eu não consigo fazer. Branquinho. E aqui dentro eu vou fazer um pouquinho, o olho dele é muito pequenininho, então eu vou pôr um pouquinho de azul petróleo aqui, depois eu dou uma clareadinha. Lembrando de fazer o pretinho com o cabinho do pincel, ó. Mesmo no olho pequenininho, eu não preciso fazer a bolinha muito pequena, não. Porque o que faz o bonitinho do olho é essa bolinha preta bem, porque depois a gente vai pôr o brilho nela. Ela não pode ser muito miudinha, não. Aí com o pincel zerinho eu já vou dando um toque no olho com o Caribe aqui, ó, para ele ficar mais abertinho. Sempre com a pontinha do pincel eu consigo fazer, tá? Agora a gente vem com aquela misturinha do cabelo do Terra Queimada. Quem quiser pode fazer com preto, mas eu acho um preto muito forte para bebê. Ó, a parte de cima primeiro. Depois eu venho com a parte de baixo. Não preciso nem fechar se eu não quiser. Se eu quiser um olho maior assim, eu deixo ele um pouquinho aberto. E aí os cílios. Os cílios desse aqui vai ter que ser muito pequenininho. Então, olha, pontinha de lá, pontinha de cá. É uma sujeirinha mesmo, porque o olhinho dele é muito pequeno. Se eu puser um cílio grande, vai ficar muito pesado. Ó, 1, 2, 3, do lado de cá. Do lado de cá também. Deixa esse cíliozinho só assim. Depois eu coloco o brilhinho. Se não pegar agora, depois a gente põe. Mas eu acho que já vai. Ah, já dá. Se tiver muito molhadinho, a gente deixa para depois. E eu acho que eu já posso aproveitar para dar um brilhozinho. A pele já tá seca um pouquinho. Já vamos dar o nosso brilho no nosso bebê. Como é que é o brilho? Pituar. Tira o excesso de tinta. Pega o branco. Não tenha medo, pode fazer. A tinta, se estiver seca, não tem problema. Isso vai desaparecer um pouquinho, por isso que eu estou exagerando um pouco, tá? Ó. Bochechas, bem claras, claridade aqui do meio. Como que ele fica mais gorduchinho. Esse do meiozinho, eu não tenho como. O narizinho, eu vou precisar de um pincel menor, porque o pituar é muito, não acho um pituar que possa dar brilho nisso. Então, vou pegar um pincel, deixa eu limpar bem limpinho. Ó, vamos pegar o branco, verificar se está limpo mesmo. Vou dar um brilhozinho aqui no narizinho. Aqui nós vamos dar um brilhozinho, ó, com pincel menor. Aqui também no lábio, ó.
porque o pituá é muito grande. Não tenha medo de exagerar, o branco vai sumir um pouquinho. A orelhinha, aqui debaixo da sobrancelha também eu vou dar uma claridadezinha aqui. E o queixinho dele também. Isso. Aí o bebezinho já está preparado, né? Nós vamos fazer agora a camiseta dele. Enquanto isso, o cabelinho vai secando para a gente trabalhar depois. Então, nós vamos agora, na camiseta, eu vou usar uma tinta verde bebê, que eu acho que combina muito e também por causa do meu barrado. Se você optou por colocar um barrado diferente na sua fralda, procure colocar a cor, né, de acordo com o seu barrado. Aqui eu vou usar o verde bebê. Vou preencher a camiseta. Eu vou sombrear com um pouquinho de verde mar. Bem pouquinho, cantinho de pincel. Eu vou aqui. Cantinho de pincel. Aqui debaixo do bracinho dele, ó. É claro que o tecido aqui tá mais junto, então aqui é um pouquinho mais escuro. Se você gosta de tons mais fortes, pode sombrear com o verde pinheiro também, que é uma cor muito bonita e combinaria aqui com o nosso verde bebê. Eu gosto de aproveitar o restinho da tinta que eu fiz para contorno. Se eu quiser fazer algum detalhe, eu já vou contornar. Pegar um pouquinho do petróleo, vou juntar aqui. Para fazer um efeito de mistura, ó. Misturei o que sobrou do verde mar com um pouquinho do petróleo, que já deu um tom assim um pouco intermediário. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pespontozinho para enfeitar isso aqui. Sempre que eu estiver fazendo roupinha de bebê masculino, eu procuro sempre usar linhas retas. Combina mais. Então, eu vou colocar uns pespontos. Pode ser pespontos, pode ser listinhas, né? Fica muito bonitinho. Poderia usar até cores aqui mais alegres, diferentes. Aí é uma questão de opção mesmo, pessoal. Aqui eu misturei o azul petróleo com o restinho do verde que eu fiz a camiseta e estou aproveitando. Vou dar até um toque aqui para ficar mais interessante o efeito. Aí, se eu quiser fazer alguma listinha, eu posso fazer só esboçado, ó. Tem muito stencil que ajuda hoje em dia, né? A pessoa pode falar, eu queria fazer, mas eu queria fazer com stencil. Pode fazer, deixa bem solto, não fica preocupado em fazer tudo muito certinho, ó. Porque isso aqui vai realçar depois, né? Como se fosse um esboço mesmo. E nós vamos já aproveitar e fazer a calcinha do nosso bebê. A calcinha do nosso bebê, nós vamos fazer azul Caribe. Claro que com um pouquinho de diluente, como sempre, né? Nós vamos colocar o azul Caribe. Quem acha que a combinação não ficou boa, quer jogar uma cor mais colorida, põe laranja, fica muito bom para criança também. Um amarelo mais forte, mas nós vamos usar mais amarelo aqui, por isso que eu optei por essa cor.
A gente vem com um pouquinho do petróleo para fazer uma calcinha mais, um tom mais jeans. Depois, na hora que a gente fizer o brilho, nós vamos ver que vai ficar interessante. O shortinho dele. E enquanto seca, né, nós já podemos fazer o nosso cachorrinho. Esse cachorrinho nós vamos fazer um cachorrinho, se você quiser um cachorro também ocre, pode fazer, eu vou fazer o meu dálmata. É muito bonitinho o cachorrinho dálmata para criança, a criança adora cachorro, vamos jogar aqui um cachorrinho dálmata. Para isso, o pincel tá sujo, deixa eu limpar. Um cachorrinho dálmata, bem branquinho, depois nós colocamos manchinhas pretas, né? Nós vamos sombrear esse cachorrinho com o cinza lunar. Cinza lunar é uma tinta que ela fica muito boa para sombrear o branco. Às vezes eu uso azul inverno, quem tiver aí também pode usar, mas o cinza lunar é excelente para isso. Então, como que eu vou sombrear? Essa orelhinha está lá atrás, então vamos nós começar a destacar, soltar essa orelhinha. Para isso, eu coloco um pouquinho de sombra. Aqui tem uma outra orelhinha. Eu estou sombreando atrás dela, para ela soltar também. Porque ela está em cima da cabecinha. Está dobrada aqui em cima, ó. Um pouquinho aqui também. Aí as orelhinhas já estão preparadas. E aqui, eu observo que esse cachorrinho tem um focinhozinho aqui, ó. Eu vou liberar também isso aqui. Ele parece ser um cachorrinho de brinquedo, né? Porque ele tem uma listinha aqui, ó. Vamos soltando a cabecinha. Quando eu aprofundo algum lugar, eu libero, né? Aquela parte do corpo, ó. Vou fazendo ela realçar mais, ó. Tem uma mãozinha aqui atrás. Um corpinho aqui. Olha aqui, ó, a barriguinha dele, ó. Tem uma perninha aqui, outra perninha aqui. Dobrinha. O pezinho de trás. Nesse aqui aparece um pouquinho da solinha do pé. Aí vamos voltar arrumando aqui direitinho. As curvinhas, né? O arredondado da cabecinha. Tá, já tá preparadinho para nós trabalharmos depois. E como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com pretinho, né? Nós vamos fazer contorno com preto, manchinhas com preto. Então, o que eu vou fazer? Vou diluir um pouquinho essa tinta, né? Porque nós não podemos usar o pincel zerinho sem diluir um pouquinho a tinta. Aqui na bandejinha eu estou diluindo com água. Se for no vidro, você tem que diluir com aquarela silk. Então vamos partir para o nosso contorno. Primeiro eu vou fazer o olhinho. O olhinho dele é só um botãozinho, ele não tem nada de diferente. Tem um olhinho aqui, que eu uso o cabinho do pincel. Deixa uma gotinha aqui, muito simples. E ele tem também um narizinho. Vou deixar o narizinho para depois. Vamos olhar se a nossa consistência da tinta está boa. Aí, deu certinho. Então, se você testa a sua tinta, vê que ela ainda está agarrando no pincel, é porque ainda está precisando de um pouquinho de líquido. Se ela deslizar, é porque o que você fez deu certo.
Contorno da orelhinha. Aqui nós temos a curva do narizinho, a bochechinha dele. E ele tem um narizinho aqui, ó, muito bonitinho. Preenchendo. Aquele narizinho de cachorrinho de pelúcia, né? Isso, barriguinha. Esse aqui tem a barriguinha dele aqui. A perna tá saindo atrás. Perninha aqui. Já tá deitadinho o nosso bebê, ó. Isso, o que que está faltando nele? Está faltando as manchinhas, né? Vamos colocar umas manchinhas. Vou colocar aqui uma aqui na orelhinha, ó. Não há necessidade de você ficar riscando essas manchinhas. Pode fazer elas bem livres, bem soltas, ó. Onde você escolher, sem exagero. Vamos pôr um aqui na bochechinha. Um maiorzinho aqui. Ah, eu acho que eu vou colocar um aqui também. Vendo? Aí você vai brincar. Vai colocar onde você gostar. Não tem necessidade de ficar riscando. Mas se tiver dificuldade, claro, né? Pode riscar. Na perninha. Os dálmatas são bem cheio de manchinha. Vou pôr mais uma aqui, ó. Ficou bem bonitinho nosso cachorrinho, né? Depois ele vai levar o brilhinho do olho e tudo que eu não posso fazer agora, porque está ainda muito molhado. Nós vamos agora fazer a boia que o nosso Nuno está apoiado em cima dele, né? Vai ter água aqui e nós vamos fazer a nossa boia. Eu vou usar amarelo limão, vou fazer uma boia bem amarelinha. Vou colocar um pouquinho de diluente também. Facilita, né? Espalhar a tinta, fica mais suave. Tá vendo como é que a tinta flui mais e não fica com aquela cor tão berrante, né? Que o amarelo limão é uma cor muito forte. Vou dar uma sombreada com o melão. Observa que eu pego a tinta na quininha do pincel aqui, ó, e vou virar para o lugar onde eu quero, ó. Eu vou virar para a beirada de lá, que eu quero o escurinho bem na beirada. É só você colocar a tinta no lugar
virado para onde você quer que ela vá, ó. Pincel em pé é mais fácil, porque vai pegar só aquela quininha do pincel. Observa que quando o objeto é redondo, nós vamos colocando escuro em volta, justamente para fechar. Aqui eu não preciso colocar muito não, porque eu vou entrar com a água aqui depois. Pode ser um pouquinho mais forte. Aqui dentro mais escurinho. Vou pôr um pouquinho aqui também em volta do olhinho. O biquinho eu já vou aproveitar o próprio melão. Com um pouquinho de cenoura. Ó. Fazer bem vivo. Dou até um toquezinho aqui em alguns pontos. Ó. Sujeirinha, eu gosto muito de aproveitar a sujeirinha que sobra de pincel para incorporar no desenho. Essa parte aqui, ó, mais fortezinha, porque tá saindo debaixo do bebê aqui. Ah, e aqui dentro, ó. E aqui atrás, para mostrar que tá bem aqui atrás, ó. Pronto, deu uma manchadinha aqui, o que que eu faço? Vou corrigir aqui, aumentar um pouquinho, não tem importância, viu, ó. Viram que eu errei aqui? Então vamos aumentar isso aqui, ó. Pronto, ficou maiorzinha, não tem importância. Eu estou dando uns toques mais escuros assim, porque eu quero evitar contorno. Por quê? Porque eu quero que essa boia fique bem redonda. Se eu contornar, eu vou limitar. Então, por isso que eu estou dando uns toques assim escuros, porque eu evitar de ter que fazer um contorno. Isso, a hora que eu puser o brilho, ela vai realçar mais ainda. Agora já está preparadinha para terminar. Eu vou colocar o branquinho do olho dela. E vou colocar o pretinho do olho, lembrando que, como eu gosto de fazer com o cabinho do pincel. Vou usar um pouquinho do meu preto diluído aqui, vamos ver se ele tá bom, porque a única coisa que eu vou contornar, vou fazer uma gotinha aqui de sobrancelha e não vou contornar esse desenho, eu vou contornar só o olho, eu quero que fique bem redondinho. Isso. E nós já podemos colocar um pouquinho de brilho a mais já. Já secou aqui, ó. Eu vou aproveitando. Sempre eu volto na pintura e vou fazendo aquele brilhozinho, ó, na calcinha jeans dele, ó. No lugar onde eu percebo que eu já posso pôr um brilho, ó.
Vendo aquele medo que a gente tem de ficar com excesso de tinta? É porque depois, se você for colocar esse brilho aqui, ó, isso resolve o problema. Por isso que a gente exagera um pouco na cor, para poder ter oportunidade de colocar esse brilho, porque esse brilho faz toda a diferença. Vou colocar mais um pouquinho. Aqui eu tenho que pôr uma manchinha bem feitinha mesmo. Vou colocar o branquinho do olho, vamos ver se já pega. Tá muito molhadinho. Ah, já dá para colocar. Isso, e agora nós vamos partir para o acabamento final. Agora nós vamos fazer uma decoraçãozinha aqui na nossa boia. Podemos usar umas estrelinhas, que é uma coisa que combina muito, né, com o mar. Então eu vou usar um azul caribe, pincel pituá e vou colocando umas estrelinhas. Pode deixar bem solto. Vou colocar, por exemplo, aqui metade de uma estrela. Não há necessidade de fazer o desenho completo, não é? Porque faz de conta que está passando para o outro lado. Aí vamos deixando. Vou colocar mais uma por aqui. Bem livre. Eu coloco um pouquinho de azul mais escuro. Vou colocar uma maiorzinha aqui. Colocar uma pequenininha aqui à vontade. Pegar um pedacinho. Acho que já está bom. E para incrementar, né, para a gente fazer a adesão do ambiente com a boia, vamos colocar umas bem grandinhas aqui. Lembrando, diluente, tinta, que você quiser, tira bem o excesso, porque por causa da fralda também. Vamos só esboçar. Tem que tirar bem esse excesso, porque o pituá ele é difícil, ele às vezes incorpora muito a tinta. Em algumas pontas a gente coloca um pouco mais, em alguns meios também. E deixa alguma parte sem tinta também, não tem importância. Vou colocar uma por aqui. Aqui eu estou misturando celeste, o que vai sobrando? Celeste, caribe, o que sobrar você incorpora no desenho. Até um pouquinho do petróleo, às vezes eu coloco em algum cantinho. Fica algumas claras, umas mais escuras. Vou colocar essa daqui, mais escurinha. Prontinho, depois nós fazemos a nossa água. É o que está faltando agora, a água. Agora nós vamos colocar uma aguinha aqui em volta da boia, né? Para isso nós vamos usar mais uma vez diluente e a cor que a gente quiser. Eu estou usando um turquesa, que eu acho que é uma cor muito boa para a gente fazer uma água.
Quando se trata de uma coisa infantil, que nós temos que ter uma aguinha bem clarinha, né? Então eu pus bastante diluente e eu vou fazer movimentos. Vou passar em cima, simular faz de conta que essa boia está dentro de uma água, de uma piscina, de alguma lagoa, de alguma coisa, né? Nós vamos passar. Tem que passar bem transparente, de forma que a boia fique aparecendo do lado de lá. Pode misturar um pouco de celeste, se quiser fortalecer um pouco. Como se eu estivesse limpando o pincel, ó. Depois eu pego um pouquinho de branco e deixo mais grossinho, porque o branco vai desaparecer um pouco. Eu deixo bastante tinta, vou depositando, mas com a tinta virada para cima também, para não cometer excesso. Posso simular algumas gotas com celeste, põe o pincel na lateral. Pode deixar passar um pouco em cima. Depois eu venho com o branco. Gotas. Depois isso vai abaixar. Agora só um retoquezinho no cabelo. Eu vou pegar um amarelo. Pode ser o marfim, pode ser o amarelo bebê. Para a gente poder dar só um toque. No caso aqui eu estou usando marfim. No cabelo, para ele não ficar tão fosco. Nós esperamos secar. E aí a gente vem com uns toques de brilho. Para o cabelo ficar um pouco mais natural. Tinta mais ralinha. Quem quiser ele mais lourinho, insiste mais no amarelo bebê. Eu estou usando marfim. E falta a gente colocar um olhinho do cachorrinho. Nós vamos colocar uma gotinha de branco. Sempre faz falta no focinho. Enquanto a nossa tinta está molhada, nas gotas, se eu quiser, eu posso colocar um pouquinho de glitter. Esse glitter é um pozinho que a gente compra. Eu coloquei aqui num vidrinho qualquer de bico. Só você aplicar, o que tiver excesso de fora vai sair. E vai ficar na gotinha. E na água pode ficar um certo brilho. Para quem gosta de brilho, ele é suave e não vai agredir o bebê.